Existe um lugar que ninguém escolhe visitar. Um lugar onde o silêncio é tão profundo que você ouve o próprio coração bater, e cada batida parece perguntar: como foi que eu cheguei aqui? Esse lugar tem muitos nomes. Alguns chamam de crise, outros de depressão, outros de fracasso, outros de fundo do poço. Mas quem já esteve lá sabe que nenhum nome dá conta, porque o fundo do poço não é um conceito, é uma experiência. É a sensação de estar deitado no chão da existência, sem forças, sem esperança, sem direção, olhando para o alto e vendo apenas um círculo minúsculo de luz. Tão distante parece inalcançável. Se você abriu este vídeo, se você está lendo ou ouvindo estas palavras, há uma boa chance de que você esteja exatamente aí, no fundo do poço, ou muito perto dele, ou com medo de chegar lá. E eu quero começar esta reflexão dizendo algo que talvez ninguém tenha dito a você com a seriedade necessária. O fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é o começo. Porque quando você chega ao fundo, uma verdade se revela com uma clareza que nenhum sucesso, nenhum aplauso, nenhum momento de glória poderia oferecer. A verdade é esta: já estou no fundo do poço. Agora é só subir. E é sobre isso que vamos falar. Sobre o que acontece quando tudo desaba. Sobre por que o fundo do poço é, paradoxalmente, o melhor lugar para reconstruir uma vida. E sobre como começar a subida, não com motivacionalismo barato, não com frases de autoajuda que evaporam ao primeiro vento, mas com a verdade nua e crua que os maiores sábios, os maiores guerreiros e os maiores sobreviventes da história descobriram exatamente ali, no fundo. A geografia do fundo do poço. Antes de falar sobre subir, é preciso entender onde se está. O fundo do poço não é um lugar genérico. Ele tem características próprias, que variam de pessoa para pessoa, mas que guardam semelhanças impressionantes entre todos que já passaram por ele. A primeira característica do fundo do poço é a perda de referências. Quando você está no alto, vê o horizonte, vê para onde vê os caminhos. No fundo do poço, você não vê nada além das paredes que o cercam. As mesmas paredes, todos os dias. Você perdeu a noção de direção. Não sabe mais o que é frente, o que é trás, o que é esquerda, o que é direita. Tudo parece igual. Tudo parece escuro. A segunda característica é a solidão. O fundo do poço é um lugar estranhamente despovoado. As pessoas que estavam com você no alto raramente descem até aí. Algumas até tentam, coitadas, mas não aguentam. Ficam desconfortáveis. Dizem coisas como você precisa ser positivo ou poderia ser pior e vão embora. Outras simplesmente desaparecem. O telefone para de tocar. As mensagens escasseiam. Você descobre, da pior forma possível, quem são seus amigos de verdade, e a lista costuma ser muito mais curta do que você imaginava. A terceira característica é o cansaço existencial. Não é apenas o cansaço físico, que se resolve com uma noite de sono. É um cansaço que vem da alma. Um peso que não está nos músculos, mas no centro do peito. Você acorda cansado, passa o dia cansado, dorme cansado. A exaustão de estar vivo se torna a nota de fundo de todos os seus dias. A quarta característica, e talvez a mais perigosa, é a perda de esperança. Não a esperança de que algo específico vai melhorar, um emprego, um relacionamento, uma situação financeira, mas a esperança mais fundamental, a de que a vida vale a pena, a de que existe um futuro, a de que as coisas podem ser diferentes. Quando essa esperança se apaga, o fundo do poço se torna verdadeiramente escuro. Se você se identifica com essas características, saiba de uma coisa: você não está quebrado. Você não está com defeito. Você está em um lugar. E lugares, por mais terríveis que sejam, podem ser deixados. O que o fundo do poço nos ensinou. Aqui está o paradoxo que muda tudo. As pessoas mais sábias que você conhece, as mais fortes, as mais resilientes, as mais capazes de enfrentar a vida com serenidade, quase todas estiveram no fundo do poço em algum momento. E elas não se tornaram sábias apesar do fundo do poço. Tornaram-se sábias por causa dele. Os estoicos, aqueles filósofos da Roma antiga que pareciam ter uma resposta para cada angústia humana, sabiam disso. Epicteto, que começou a vida como escravo. Sim, ele era literalmente propriedade de outro homem, sujeito a castigos, humilhações à vontade arbitrária de um dono. Epicteto dizia que as dificuldades são o campo de treino da virtude. A adversidade,
escreveu ele, é a prova do caráter. O ouro é testado no fogo. O homem forte é testado no sofrimento. O fundo do poço é o fogo, e você está nele, mas você não está sendo destruído. Você está sendo testado. E o que esse teste revela é algo que você nunca descobriria em dias ensolarados. Você é mais forte do que pensava. Você é mais resistente do que imaginava. Você tem recursos interiores que nunca foram acionados porque nunca foram necessários. O fundo do poço ativa esses recursos. Ele os desperta. Ele os coloca em movimento. Pense nos grandes nomes da história. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Boa parte desse tempo em uma cela minúscula, sem cama adequada, sem privacidade, sem dignidade. Ele teve todas as razões do mundo para sair de lá amargurado, vingativo, destruído. Saiu um gigante. Saiu um homem capaz de perdoar seus algozes e liderar uma nação. A prisão foi seu fundo de poço e foi também sua forja. Abraham Lincoln sofreu de depressão profunda durante boa parte da vida. Perdeu eleições, perdeu a mãe, perdeu filhos, perdeu negócios. Em vários momentos, esteve no fundo do poço. E foi exatamente essa experiência que lhe deu a profundidade, a compaixão e a determinação para liderar os Estados Unidos durante sua maior crise. Victor Frankl, psiquiatra judeu, foi prisioneiro nos campos de concentração nazistas. Perdeu tudo: sua família, sua carreira, sua dignidade, seu nome, reduzido a um número tatuado no braço. No fundo do poço mais profundo que se possa imaginar, ele fez uma descoberta que revolucionou a psicologia. A última liberdade humana é a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Tudo pode ser tirado de você, menos isso, menos a sua resposta interior, menos o significado que você dá ao que está vivendo. Esses homens não são exceções. São exemplos. Exemplos de que o fundo do poço, quando abraçado em vez de negado, quando enfrentado em vez de evitado, pode se transformar no alicerce de uma vida mais autêntica, mais profunda e mais forte. A morte que precede o renascimento. Existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que é essencial para entender o que acontece no fundo do poço. Algo precisa morrer. O você que desceu ao poço não pode ser o mesmo você que subirá. A subida não é um retorno, é uma transformação. Isso é tão antigo quanto a sabedoria humana. Em quase todas as culturas, em quase todas as tradições espirituais, existe a ideia de que a renovação passa pela morte. A semente precisa morrer como semente para nascer como planta. A lagarta precisa se desfazer no casulo para emergir como borboleta. A fênix precisa arder em chamas para renascer das cinzas. O que precisa morrer no fundo do poço? Muitas coisas. Primeiro, precisa morrer o orgulho. Aquele orgulho que dizia que você dava conta de tudo sozinho, que você não precisava de ninguém, que você era autossuficiente. O fundo do poço revela a verdade. Você não dá conta. Você precisa de ajuda. Você é humano. E ser humano é ser limitado, frágil, dependente. Admitir isso não é fraqueza. É o começo da sabedoria. Segundo, precisa morrer a ilusão de controle. Antes do poço, você achava que controlava sua vida. Planejava, executava, colhia resultados. O poço escancara uma verdade incômoda. Você controla muito pouco. A economia, as outras pessoas, o acaso, as circunstâncias, nada disso está sob seu domínio. O que está sob seu domínio, como ensinaram os estoicos, é apenas sua mente, suas escolhas, suas respostas. O resto não lhe pertence. E aceitar isso dói, mas também liberta. Terceiro, precisa morrer a identidade falsa. No fundo do poço, você não tem mais o cargo, o salário, o status, o relacionamento, a aparência, a reputação. Tudo isso foi arrancado. E quem sobra? Quem é você quando não tem nada para mostrar? Quem é você no escuro, sem plateia, sem aplausos? Essa pergunta é aterrorizante. Mas respondê-la honestamente é o primeiro passo para construir uma identidade que não depende de circunstâncias externas. Quarto, precisa morrer o medo da morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte do ego, a morte do que você pensava que era. O fundo do poço é uma pequena morte, e quando você sobrevive a ela, descobre algo precioso, o que realmente importa: as pessoas que você ama, os valores que você defende, a fé que o sustenta.
A simplicidade que basta. O essencial se revela quando o supérfluo é arrancado. O primeiro degrau da subida. Você está no fundo. As paredes são altas. A luz está distante. Como se começa a subir? A resposta é menos espetacular do que os gurus de autoajuda prometem, mas é a única que funciona. Um movimento de cada vez. O primeiro degrau é o mais difícil. Não é sair do poço. Não é resolver todos os problemas. Não é ter uma epifania que transforma tudo da noite para o dia. O primeiro degrau é muito menor. É aceitar onde você está. É parar de lutar contra a realidade. É parar de dizer isso não deveria estar acontecendo e começar a dizer isso está acontecendo. E agora? A aceitação não é resignação passiva. Não é deitar no fundo e esperar a morte. A aceitação é o reconhecimento lúcido da realidade. E só a partir da realidade é possível agir. Enquanto você nega o poço, você não pode sair dele. Só se sai de um lugar quando se admite que se está nele. O segundo degrau é a decisão. Não a decisão de subir o poço inteiro. Isso é intimidador demais e pode paralisar. Mas a decisão de dar um passo. Apenas um. A decisão de hoje fazer algo, por menor que seja, que aponte para cima. Pode ser arrumar a cama. Pode ser tomar um banho. Pode ser dar uma volta no quarteirão. Pode ser pedir ajuda profissional. Pode ser ligar para um amigo. Pode ser escrever sobre o que sente. Pode ser rezar. Pode ser meditar por 5 minutos. O que importa não é o tamanho do passo. O que importa é a direção. O terceiro degrau é a consistência. Um passo isolado não leva a lugar nenhum. Mas passos repetidos, dia após dia, mesmo pequenos, começam a fazer diferença. No início, a subida é invisível. Você olha para cima e a luz parece tão distante quanto antes. Isso é normal. Continue. A montanha não diminui porque você está subindo. O poço não fica mais raso, mas você está mais alto. Cada passo, mesmo que não pareça, está mudando sua posição. O quarto degrau é a paciência feroz. A subida não é linear. Haverá dias em que você escorregará, dias em que voltará a se sentir no fundo. Isso faz parte. Isso não significa que você fracassou. Significa que você é humano. O importante é não transformar um escorregão em desistência. Cair faz parte do processo. Levantar também. As ferramentas da subida. Ninguém sai do fundo do poço sozinho, com as mãos nuas. É preciso ferramentas. E as ferramentas existem. Estão disponíveis. São testadas há séculos por milhares de pessoas que estiveram exatamente onde você está e conseguiram subir. A primeira ferramenta é o autocuidado básico. Quando se está no fundo do poço, o corpo adoece junto com a alma. E um corpo doente torna a subida ainda mais difícil. Alimente-se, hidrate-se, durma, mexa-se, mesmo que seja pouco. Seu corpo é o veículo da subida. Cuide dele, não por vaidade, por necessidade. A segunda ferramenta é a rotina mínima. O fundo do poço desorganiza o tempo. Os dias se tornam uma massa indistinta de horas vazias. Estabeleça uma rotina mínima. Hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para uma pequena tarefa. A rotina é uma âncora. Ela dá estrutura quando tudo parece caótico. Ela diz ao cérebro, ainda há ordem no mundo. Ainda há algo que depende de mim. A terceira ferramenta é a ajuda profissional. Não há vergonha nenhuma em procurar um terapeuta, um psiquiatra, um conselheiro. Vergonha é deixar de buscar ajuda por orgulho e continuar sofrendo desnecessariamente. O cérebro adoece como qualquer outro órgão. Ninguém se envergonha de ir ao cardiologista, porque se envergonhar de ir ao psicólogo. A quarta ferramenta é a conexão humana genuína. Mesmo que você tenha se isolado, e o fundo do poço isola, dê pequenos passos na direção das pessoas. Uma mensagem, um telefonema, um encontro breve. Não para despejar sua dor, mas simplesmente para lembrar que você não está sozinho no mundo, que existem outros seres humanos, que a solidão total é uma mentira que o poço conta. A quinta ferramenta é o significado. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, descobriu que os prisioneiros que tinham um porquê viver, um filho para reencontrar, um livro para escrever, uma tarefa a cumprir, tinham mais chances de sobreviver. Encontre um porquê. Pode ser algo simples.
cuidar de um animal, ajudar alguém, terminar um projeto, aprender algo novo. O que dá sentido à sua subida? Sem um porquê, o como se torna insuportável. O que há no topo? Você pode estar se perguntando: o que me espera no topo? Quando eu sair do poço, como será a minha vida? A resposta honesta é: não será a mesma vida de antes. E isso é bom. A vida de antes era a vida que levou ao poço. Repeti-la seria repetir a queda. O que o espera no topo não é a restauração do que foi perdido, mas algo novo. Algo que você ainda não conhece. Algo que será construído com os materiais que você recolheu no fundo. A sabedoria, a humildade, a força, a clareza sobre o que realmente importa. As pessoas que saem do fundo do poço não saem iguais. Saem mais leves, porque perderam o peso do supérfluo. Saem mais fortes, porque exercitaram músculos que não sabiam que tinham. Saem mais compassivas, porque sabem o que é sofrer e podem reconhecer o sofrimento alheio sem julgamento. Saem mais autênticas, porque já não têm energia para máscaras. O topo não é um lugar de glória, é um lugar de paz. É o lugar onde você finalmente entende que a vida tem valor não apesar das dificuldades, mas através delas. É o lugar onde você olha para trás e vê o poço não como uma maldição, mas como uma escola. Uma escola duríssima, sim, mas uma escola que lhe ensinou o que nenhuma universidade ensina: a arte de viver. O convite final. Se você está no fundo do poço agora, ouça com atenção. Estas palavras não são de alguém que está do lado de fora, olhando para baixo com superioridade. Estas palavras vêm de quem já esteve aí, de quem já sentiu o chão frio, de quem já olhou para o círculo de luz e pensou que nunca o alcançaria, e que está aqui agora para dizer: é possível, a subida é possível. Ela não é fácil, não é rápida, não é linear, mas é possível. E começa com uma coisa muito simples, que você pode fazer agora, neste exato momento: respirar. Apenas respirar. Sentir o ar entrando e saindo. Perceber que você está vivo, que seu coração está batendo, que, apesar de tudo, você continua aqui. E se você continua aqui, a história não acabou. O fundo do poço não é o ponto final. É o ponto de virada. É o lugar onde as velhas histórias terminam e as novas começam. É o útero escuro onde uma nova versão de você está sendo gestada. Dói. É desconfortável. Parece interminável. Mas não é. Já estou no fundo do poço. Agora é só subir. Esta frase não é negação da dor. É reconhecimento da verdade. Você já chegou ao pior. Já enfrentou o que tinha que enfrentar. Agora, cada movimento na direção certa, por menor que seja, é vitória. Cada passo é conquista. Cada dia é um tijolo na escada que levará de volta à luz. Não prometo que será amanhã. Não prometo que será fácil. Mas prometo que é possível. E prometo que, quando você chegar lá em cima, não ao mesmo lugar de antes, mas a um lugar novo, mais alto, mais verdadeiro, você olhará para trás e verá que o poço, que parecia uma prisão, era na verdade a forja. E que você, que se sentia fraco, era na verdade metal sendo transformado em aço. Suba. Um passo de cada vez. Comece agora. Comece respirando. Comece acreditando que é possível. Por que é? E porque você merece ver a luz de novo. Não a mesma luz de antes. Uma luz nova. A luz que nasce de dentro. A luz de quem esteve no escuro e voltou para contar a história. Agora é só subir.